Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o modelo atômico atual, tá? Então, antes da gente ver o modelo atômico atual, a gente precisa ter uma relembrada no que são modelos, né? Modelos são formas que a gente explica coisas que não vemos, né? Que os cientistas explicam fenômenos que eles não conseguem observar, né? Aquele exemplo que a gente deu na primeira aula lá dos dinossauros, né? A gente nunca viu um dinossauro, mas a gente tem uma ideia de como é que ele é, baseado nos ossos, nos fragmentos de ossos e na comparação com animais vivos. E baseado nessa comparação que a gente começa a definir um modelo para o dinossauro, que é um bicho que a gente nunca tinha visto, um Tiranossauro Rex, né? Que é um bicho que a gente nunca viu. É, da mesma forma, né, com os átomos, a gente não consegue visualizar os átomos. A gente não consegue ver os átomos, é impossível ver átomos, né? Vocês vão entender isso aí, eu espero que entendam isso até o final dessa aula. E aí a gente vai criar modelos para explicar a estrutura atômica, como os átomos são de fato, né? E para que o modelo surja, é necessário que haja evidências que embasem esse modelo, né? A gente deu aquele exemplo lá do Celurossauro, né, que tinha penas, né? E aí a gente cria um novo modelo de dinossauro, que dinossauros que contêm penas, né? Inclusive até atualmente, né, todas as aves são consideradas dinossauros, porque a gente está tendo fortes evidências de que são o mesmo grupo, né? O mesmo grupo de organismos. E aí os átomos, né, eles também têm modelos, tá? Esse aqui são alguns dos modelos, existem outros modelos atômicos, tá? Esses aqui são os mais comuns que a gente vê ao longo do nosso estudo no ensino médio, né? Mas tem outros modelos também, né, que a gente não vai ver. Por exemplo, o modelo de Nagaoka, o modelo de Sommerfeld. Tem outros modelos atômicos, mas esses aqui são os principais, tá, que a gente vai trabalhar hoje. A gente não pode pensar, né, nesses modelos como sendo uma evolução, né? Não é que esse aqui foi deixado para trás e utilizamos esse, e aí depois utilizamos esse, depois aquele. A gente utiliza os modelos de acordo com o problema que a gente enfrenta. Por exemplo, se for só para a gente calcular a quantidade de produtos numa reação química, o modelo de Dalton nos basta. A gente não precisa de todos os outros modelos para poder explicar as reações químicas, né? Então, e assim, eles aconteceram meio que ao mesmo tempo, né? Esses modelos, eles aqui aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo, esses últimos aqui. Vocês vão entender melhor nessa aula, tá? É, a teoria atômica, gente, ela é bem antiga, né? E ela surgiu lá na Grécia Antiga. Eu tenho uma aula aqui no canal que fala exatamente sobre isso, sobre a origem, né? E o desenvolvimento da ideia do átomo, né? Como o átomo ele se desenvolveu para ser uma ideia forte, né? Que a gente tem hoje. E mas ele nunca teve uma evidência científica, né? Ele era muito mais no campo filosófico. A existência dos átomos era muito mais no campo filosófico do que no campo científico, né? Mas aí foi no século XIX que essas coisas começaram a mudar, né? Por exemplo, é, tinha esse fenômeno aqui, né? Que quando você faz uma reação química em um recipiente fechado, a massa inicial e final é a mesma. Ou seja, no ambiente fechado, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, se eu tenho água, por exemplo, e decomponho a água, se eu pego 18 gramas de água, eu vou formar 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Ou seja, 2 mais 16, 18. Eu vou ter 18 gramas antes e depois da reação. Então, essa é a lei da conservação da massa. Tá? Ela explica aí a quantidade de produtos obtidos a partir de uma reação química. E tem outra lei também, que é a lei das proporções constantes, que diz que se eu dobro a quantidade de reagentes, tá? Vamos dizer aqui, partindo de 9 para 18, eu vou dobrar a quantidade de produtos. Né? Então, 1 para 2, 8 para 16. Se eu triplico a quantidade de reagentes, eu vou triplicar a quantidade de produtos.
E não só isso, se eu pego e divido qualquer valor desse aqui, né, eu vou encontrar sempre um valor constante. Por exemplo, se eu divido 9 por 1 aqui, eu vou encontrar 9, né? Se eu pego a quantidade de água e divido pela quantidade de hidrogênio, sempre vai dar 9, independente de qual quantidade de água que eu vou ter nessa reação, né? Se eu pego 18 gramas dividido por 2 dá 9, 27 dividido por 3 dá 9, 100 dividido por 11,11 dá 8,8888, ou seja, 9, né? Então, a gente sempre dividindo, né, a massa de água pela massa de hidrogênio, a gente vai encontrar um valor fixo. Se a gente fizer a mesma coisa para o oxigênio, a gente vai encontrar a mesma coisa. A gente vai encontrar um valor fixo. E como é que você consegue explicar, né, essas leis aqui, né, essas leis ponderais, né, leis que envolvem a massa? A gente explica utilizando o modelo atômico, né? A teoria atômica, ela surge cientificamente para tentar explicar esse fenômeno que a gente observa, né, das massas constantes e das proporções definidas. As massas são constantes porque numa reação química os átomos eles se reorganizam. Não existe criação ou destruição de matéria, há apenas a reorganização dos átomos, né? E a lei das proporções constantes ela é explicada pela teoria atômica porque o que vai reagir são os átomos, né? Não são as massas aqui. Então eu vou reagir um átomo de carbono para um átomo de oxigênio. Se um conjunto de átomos de carbono tem a massa igual a 3 gramas, ele vai reagir com um conjunto de átomos de oxigênio, que vão pesar 4 gramas. E aí esses conjuntos de átomos vão formar as moléculas ali, que vão ter a massa, né, de acordo com os reagentes. E aí se eu pego, por exemplo, o oxigênio que eu tenho aqui, se eu pego o dobro, né, da quantidade de oxigênio, eu vou obter um outro produto aqui, né? E vai ser constante também, ou seja, vai ser um átomo de carbono para 2 átomos de oxigênio, né? Então, isso aqui você vai explicar essas proporções constantes, justamente porque quem reage, né, são os átomos e não as substâncias. E aí a gente volta, né, com o surgimento da teoria atômica, a gente pode redefinir, né, substâncias e misturas. A gente definiu substância como sendo uma porção de matéria que tem composição fixa e propriedades bem definidas. Mas a gente pode enxergar a substância como sendo um conjunto de átomos, né, que vão formar moléculas que são as mesmas, tá? E a mistura ela vai surgir quando você tem moléculas diferentes no mesmo sistema. Então, se você tem moléculas iguais no sistema, você tem uma substância. Se você tem moléculas diferentes, você tem uma mistura. A gente pode agora redefinir substâncias e misturas, tá? Mas, gente, toda matéria é elétrica, né? Toda matéria elétrica, onde quer que você vá, você pode encontrar, se deparar com um fenômeno elétrico, né? Repara que o cabelo da menina ficou para cima, né? Estática. Quando ela colocou na terra, o pé na terra, o cabelo baixou, porque ela descarregou, né? Então, toda a matéria elétrica. O modelo de Dalton, né, ele explicava as reações, né, químicas, ele explicava as leis ponderais, mas ele não dava conta de explicar a questão da eletricidade da matéria, né? Só que aí as pessoas foram mexendo em coisas, né? E aí surgiram, né, os tubos de Crookes. Crookes foi um cientista, um físico, é, que ele desenvolveu um tubo, né, um mecanismo que se você coloca uma peça metálica dentro de um vidro, né, dentro de uma lâmpada de vidro, e você retira o ar ali de dentro, né, você diminui a quantidade de moléculas de matéria dentro desse tubo, você faz um tubo de Crookes ou tubo de raios catódicos, tá? No dia a dia a gente tem as lâmpadas, né? Elas funcionam a partir da lógica do tubo de Crookes. De acordo com a substância que você tiver dentro do tubo, né? Se você tem, por exemplo, mercúrio, que é o caso aqui dessas lâmpadas aqui, né? Se você tem mercúrio, a luz vai ficar de uma determinada cor, né? Se você tem outros gases, né? O neônio, né?
o hélio, por exemplo, você pode ter cores diferentes nas suas lâmpadas. Esse é o princípio de funcionamento das lâmpadas de neon, né? Elas funcionam a partir dessa lógica, que se você tem aqui um determinado gás, por exemplo, o hélio aqui dentro, e você liga essa lâmpada na tomada, né, em alta voltagem, você vai ter a formação de uma cor, né? A ideia da cor a gente vai explicar mais para frente, mas essas aqui são as aplicações do tubo de Crookes, né, que a gente tem nos dias de hoje. E aí quando você liga o tubo de Crookes na lâmpada, acontece uma coisa, né, e você tira toda a matéria aqui dentro, né? Se não tem nenhuma substância aqui dentro desse tubo, acontece uma coisa bem legal, olha só. Você tem a formação de um raio, né? Um raio que ele é atraído por polos positivos. Lembra lá da eletricidade vítrea, né? Vai ser atraído por um polo positivo. Você tem ali um feixe de raios, né, que vai ser atraído por um polo positivo. Olha só. Isso aqui é um tubo de raios catódicos real, tá? É um dos tubos, né, que a gente utiliza. Repara que ele tem uma alta tensão, né? E aí quando ele liga na tomada, você vai precisar ter um anteparo para você ver, né, o que está acontecendo, tá? Então no caso aqui tem esse anteparo aqui, essa cruz de malta, né? E aí você consegue ver a sombra da cruz de malta, ou seja, isso aqui é um raio, tá? É um raio. Você tem um raio que está sendo formado. E esse raio ele é atraído, né? Ele é movimentado através de campos eletromagnéticos, tá? E além de ser um raio, olha só que legal. Os raios catódicos eles fazem girar uma ventoinha, tá vendo? Isso significa que os raios catódicos eles são formados por partículas. São partículas que possuem carga elétrica negativa, porque veja, elas são atraídas pelo polo positivo, né, de um eletroímã, né? Então são partículas de carga negativa. E assim, um cientista, né, alguns cientistas, né, o mais famoso deles foi o Thomson, ele percebeu que essas partículas de carga negativa, né, elas saíam de dentro dos átomos. Por quê? Elas não eram átomos que estavam sendo lançados de um lado para o outro. Porque tanto aqui o vidro quanto os eletrodos aqui, né, essas peças de metal aqui, elas não perdiam a massa quando você deixava o aparelho funcionando. Você não tinha perda de massa. Então não eram átomos que estavam sendo lançados. Era uma coisa que saía de dentro do átomo, né? E aí essa coisa que saía dentro de um átomo, né, como ela surge a partir da eletricidade, né, na verdade, né, se você parar para pensar, essas partículas elas são a eletricidade, né, elas foram chamadas de elétrons, tá? São partículas negativas que, segundo o Thomson, né, ficavam dentro de uma esfera carregada positivamente. Então, essa esfera, se eu tivesse, por exemplo, um átomo com 6 elétrons, essa esfera teria carga igual a mais 6, para poder compensar as cargas negativas dos elétrons, tá? Esse modelo, né, um jornalista chamou ele de pudim, né? Numa tradução para a língua portuguesa seria pudim de ameixas, tá? Esse nome não foi do Thomson, né? Esse nome ele foi feito por um jornalista. Algumas pessoas chamam esse modelo de pudim de passa. Eu não gosto desse nome, porque ele dá uma ideia que é um pouquinho diferente, né, do modelo de Thomson real, que os elétrons, né, eles ficavam em esferas concêntricas, né, girando em alta velocidade. Então era como se fosse, ainda não encontrei uma foto ainda, eu tenho que fazer uma foto para explicar o modelo de Thomson de verdade. É como se fosse uma cebola, que você tem ali várias esferas concêntricas, né? E os elétrons eles giram em alta velocidade dentro dessas esferas concêntricas, né? Então o modelo de Thomson ele coloca os elétrons ali dentro do átomo, né? Ele vai explicar não só as leis ponderais, como também vai explicar a eletricidade e os raios catódicos. Então ele vai conseguir ter um bom embasamento, né? Ele foi um modelo bem legal.
Mas ele durou pouco tempo porque surgiram outras evidências aí que, que disseram que, na verdade, o átomo ele não era desse jeito. Então, um pouquinho antes do modelo de Thomson ser proposto, um cientista chamado Goldstein, ele fez uma modificação no tubo de raios catódicos, colocando o vidro, né, o catodo, não na ponta do vidro, ele colocou mais para o meio do vidro. E aí ele percebeu que tinham raios que saíam na direção oposta aos raios catódicos, né, que ele chamou de raios anódicos. E aí, fazendo teste de massa, tem como a gente poder medir a massa desses raios, tá? É o experimento de Millikan. O Goldstein percebeu que essas partículas aqui, elas tinham massa 1800 vezes maior do que a massa dos elétrons. E aí essas partículas aqui, ele chamou essas partículas de próton, né? Então, o modelo de Thomson, ele não explicava os raios anódicos, ou seja, ele não explicava os prótons, né? Que já eram descobertos, tinha sido descoberto um pouco antes do modelo de Thomson ser proposto, né? Outra coisa que ele não explicava eram os raios X. Os raios X, eles foram descobertos também através dos experimentos com raios catódicos, tá? Quando os raios catódicos eles eram ligados, raios X eram lançados, né, perpendicularmente ao tubo de raios catódicos. Então, se os raios catódicos vinham nessa direção, né, da esquerda para a direita, os raios X subiam de cima para baixo, né, ou de baixo para cima, né, era perpendicular aos raios catódicos. Então, os raios X, né, não eram explicados pelo modelo de Thomson. E nessa mesma época, tá, na mesma época que o modelo de Thomson foi proposto, já se conhecia a radioatividade, que era um fenômeno de emissão de radiação, tipo a radiação X, só que ela acontecia independente de o tubo de raio catódico estar ligado ou não. Ela era um fenômeno natural que acontecia naturalmente, ela foi meio que descoberta meio que por acidente, né? Isso aqui foi uma foto, né? Um cientista, ele estava... O cientista francês, né? O Becquerel, ele estava fazendo um experimento com minério de urânio, né? Ele estava tentando entender essas radiações que saíam do minério de urânio e ele achava que tinha a ver com a luz do Sol, né? E aí ele foi, estava chovendo muito em Paris, né? Uma determinada semana ele falou, pô, não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer meu experimento, eu preciso de sol para isso. Aí ele enrolou o minério de urânio numa papel fotográfico, colocou no fundo de uma gaveta e ficou lá esperando o sol voltar. Quando o sol voltou, ele foi fazer o experimento, ele percebeu que o papel ele tinha ficado com essa mancha aqui, ó. E essa mancha só é possível através de radiação. Então, o modelo de Thomson não explicava a radioatividade, né? E, enfim, a gente começou a estudar a radioatividade, né? A gente descobriu que o material radioativo ele emite 3 tipos de radiação, tá? As partículas alfa, os raios gama, aqui tá partículas gama, mas está errado, é raios gama. Os raios gama, porque eles não são partículas, eles são apenas radiação, que nem a luz, né? E é igual o raio gama do Hulk, tá? Do Hulk da Marvel. E a partícula beta, né, ela tinha massa menor e ela tinha uma carga negativa, tá? Essa partícula beta aqui é elétron também. E a partícula alfa, né, ela tem uma carga positiva, tá? Então, já se sabia, né, da existência dessas partículas e do raio gama, né? E o modelo de Thomson não explicava isso, né? E aí, um cientista chamado Rutherford, né, ele orientava 2 garotos, né, 2 alunos, um fazia doutorado e o outro estava na iniciação científica. E aí eles fizeram esse experimento, né, eles orientaram as partículas alfa, né, se divide em 3, tá? Mas eles fizeram de tal maneira que as partículas alfa passassem por um pequeno orifício, tá? E esse orifício, né, passava por esse orifício e entrava num semicírculo aqui, né, com papel fotográfico, tá? E essa radiação alfa, ela tinha que bater numa lâmina finíssima de ouro, né? A ideia deles era que tivesse, né, o menor número de átomos possível, né?
para partícula alfa bater, né? E o ouro ele é o metal mais maleável que a gente tem. A gente consegue deixar o ouro muito, muito, muito fininho, né? Então esse feixe de partículas alfa bateu no ouro, né? A maior parte deles passou direto, né? E aí você consegue detectar que passou direto através dessas impressões que dá nesse papel fotográfico, tá? A maioria delas passou direto, mas algumas elas desviavam. Algumas radiações, partículas alfa, elas voltavam, elas ricocheteavam, né? Como se tivesse batido em alguma coisa e voltado. E aí, para você explicar essa observação, esse experimento, né? Você precisa entender que o átomo ele é formado por mais espaços vazios do que por matéria, para começar. Porque a maioria passa direto, tá vendo? Agora, quando uma partícula alfa ela passa perto, né, de uma quantidade de matéria, aqui, uma concentração de matéria, ela se desvia. E quando ela bate de frente, ela ricocheteia, né? Então elas vão se dividir, se espalhando dessa forma, porque elas vão sendo repelidas por esse núcleo, por essa parte dura. Então o átomo ele não é todo duro, né, igual se acreditava antigamente. Ele tem um espaço vazio e tem uma parte muito dura no meio, né? Essa parte muito dura é o núcleo. E em volta fica a eletrosfera, né? Foi uma clara homenagem ao modelo solar, né? O sistema solar, o modelo heliocêntrico, onde o núcleo seria o Sol, né? E os elétrons seriam os planetas, tá? E além do núcleo existir, né, o próton que foi descoberto por Goldstein fica no núcleo, segundo o modelo de Rutherford. E então você tem um núcleo formado por prótons e os elétrons em volta, tá? E aí um tempo suficientemente posterior a isso, né, se descobriu, né, que existiam partículas sem carga no núcleo, que eram chamadas de nêutrons, tá? Inclusive o nêutron, gente, ele foi descoberto depois dos próximos modelos atômicos que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, às vezes a gente coloca o nêutron como sendo o modelo de Rutherford, mas no modelo de Rutherford não tem nêutron, só tem próton, tá? Então, a gente tem um núcleo com prótons, né, segundo Rutherford, e em volta você tem aí a eletrosfera, tá? Então, o átomo ele é esse núcleo, né, que contém prótons e nêutrons, e em volta tem a eletrosfera, né, e a distância entre os elétrons e os prótons são imensas, tá? Comparativamente ao tamanho ali do elétron, né, do próton, né, a distância é imensa, como se fosse uma bola de tênis no meio do Maracanã, o núcleo, tá? E a eletrosfera seria a borda do Maracanã e a bola de tênis seria o núcleo. Então a distância aqui é muito grande. Então tem muito mais vazio do que matéria no átomo, né? Mas assim, o modelo de Rutherford ele já tem problema, gente. Ele já nasceu com problema, porque como é que você tem partículas positivas concentradas aqui no núcleo, né? Como é que você vai explicar que eu tenho partículas positivas concentradas aqui, esse positivo com positivo se repele, né? Então, como é que o núcleo é possível, né? E outra coisa, como é que se positivo atrai negativo, por que os elétrons eles não caem no núcleo, né? Por que eles só ficam girando, girando, girando e não simplesmente se chocam no núcleo, né? São duas perguntas que o modelo de Rutherford não era capaz de explicar, né? E a gente vai tentar entender um pouquinho melhor essas coisas aí a partir de agora. Mas o fato é que o átomo é um núcleo e é uma eletrosfera. É a única forma que você tem de explicar esse experimento daqui, tá? Então, gente, o restante dessa aula vai ficar para uma parte 2 que eu vou postar amanhã. Então amanhã a gente vai explicar, né, esses fenômenos que a gente observou aí, né, recentemente. Na verdade, a gente vai tentar explicar por que, que o átomo existe, né, por que, que o núcleo não se desintegra e por que, que os elétrons eles não caem no núcleo, tá? Eu vou deixar isso aí para a próxima aula, tá? Então amanhã a gente se fala de novo. Até mais.